Muito bem, pessoal, já estamos gravando. Já são 14 horas e 3 minutos e hoje a atividade vai ser gravada. Então, os senhores assistam e o assunto que a gente vai discutir aqui vai ser o exercício do TP4. Na semana passada, do TP4 não, desculpa, do TP3. Na semana passada, a gente viu que duas tangentes podem ser concordadas por uma curva circular simples. Vimos também que existe o PC, o PT, né? A tangente, que é a distância PI, PC, PI, PT, o desenvolvimento. E também vimos semana passada essas fórmulas. Nós deduzimos essas fórmulas, né, da tangente, que é essa distância. Deduzimos a fórmula do desenvolvimento, que é essa distância aqui. E provamos que esse ângulo central aqui é igual ao ângulo de deflexão. Isso foi o que nós vimos semana passada. Bem, discutimos um pouco sobre o raio e apresentamos essa expressão, dizendo que a velocidade é proporcional, diretamente proporcional ao raio e inversamente proporcional à superelevação e ao coeficiente de atrito. Essa fórmula foi apresentada sem dedução. Bem, o raio, então, que a gente vai adotar depende da classe da rodovia, e eu estou exemplificando aqui, por exemplo, a classe 3 terreno ondulado. O raio mínimo para um projeto se tornar seguro seria de 125 metros. Para cada classe, tem os seus raios mínimos correspondentes. O que vai acontecer hoje nessa gravação? Nós vamos fazer 4 atividades. 1, 2, 3, 4. Essas atividades para entregar até semana que vem, até segunda-feira que vem. Bem, então vamos à atividade 1 do TP3. A atividade 1 diz assim: calcular os elementos das curvas circulares simples. Calcular os elementos significa calcular a tangente, calcular o desenvolvimento, calcular as estacas do PC e do PT. Para o traçado do TP2. Quer dizer, no TP2, vocês entregaram esse desenho aqui, pessoal. Ó. Vocês fizeram esse segmento e esse segmento. E fizeram o estaqueamento. Isso foi o TP2 entregue. Hoje, a ideia é que a gente projete uma curva e daqui a pouco uma outra curva aqui. Então, esse é a ideia do item 1 e o item 2 do nosso TP3. Então, calcular os elementos significa calcular a tangente, desenvolvimento, como eu disse, as estacas do PC e o PT. Para fazer isso, vocês podem fazer utilizando da calculadora, mas eu vou utilizar aqui, por exemplo, o do Excel, tá? Vocês podem fazer como vocês acharem mais fácil. Então, aqui, eu tenho uma caderneta aqui embaixo, que essa caderneta tem o nome da curva 1 e curva 2. Por que curva 1 e curva 2? Porque nós temos aqui duas curvas, essa curva 1 e essa curva 2. Então, tem uma caderneta onde tem algumas informações que eu vou preencher e vou fazer o cálculo. Isso tudo em Excel. Então, essa mesma caderneta que os senhores estão vendo aqui, eu já transportei essa caderneta aqui para o Excel. Então, eu vejo que tem aqui essa caderneta, que é a mesma que está sendo apresentada na apostila, e aqui estão as fórmulas. Então, vamos começar da seguinte forma: curva 1, curva 2. Curva 1. Ângulo central da curva 1. Deixa eu abrir aqui o desenho da curva 1, só um momento. Desenho da curva 1 não, desenho dos traçados de vocês. Um momentinho. Só para abrir no CAD aqui, que talvez no CAD fique mais fácil de vocês enxergarem. Só um momento, por favor. Então, aqui, pessoal, ó, veja só. Vou só apagar algumas coisas aqui, para a gente chegar um momentinho, que aqui o desenho da curva já está pronto, e é justamente o que eu desejo. Bem, então esse é o desenho do TP2 que vocês entregaram.
esse ângulo que está aqui é a primeira deflexão, 36, 52, 12. O que eu vou fazer com isso? Vou levar isso para o meu Excel aqui, ó. Grau, minuto, segundo. 36, 52 minutos, 12 segundos. Qual que é o segundo ângulo central? Segunda deflexão. Segunda deflexão é de 101, 56, 39. 101, 56, 39. Como nós provamos outro dia, como o ângulo central é igual à deflexão, temos aqui então o ângulo central já batizado aqui no caso. Bem, no nosso TP, observem que se sugere que a curva 1 seja de 125 metros e a curva 2 seja de 150 metros. Então, são dados de projeto. Curva 1, 125 metros. Curva 2, 150 metros. Então, esses são dados de projeto. Então, geralmente, vou ter o dado do ângulo central e do raio. Qual outro dado de projeto que eu tenho? Eu tenho também o nome das estacas do PI. Observem aqui no meu desenho que esse PI se chama estaca 17 mais 10. E esse daqui se chama estaca 30. É o nome da estaca do PI. Então, vou colocar aqui, ó, estaca do PI. Estaca inteira, estaca 17 com intermediária 10. Estaca 30 com 0. Daqui a pouquinho, eu vou explicar que o nome da estaca do PI2, da curva 2, esse nome vai ser modificado. Aguenta a mão que daqui a pouquinho eu explico melhor essa situação. Tá? Então, isso aqui está de vermelho de propósito. Bem, então vamos começar aqui o cálculo dos elementos. Então, vamos usar aqui a fórmula da tangente, vamos usar a fórmula do desenvolvimento e vamos calcular o nome das estacas do PC e do PT. Isso é o que está sendo pedido justamente nesse item 1 do TP. Então, como é que faz isso no Excel? Bem, no Excel tem aqui, ó, tangente, aqui a tangente, é o raio vezes tangente, relação trigonométrica, né? Tangente do ângulo central sobre 2. Aqui agora uma observação. No Excel, você não consegue tirar o seno, cosseno e tangente, as relações trigonométricas, se esse ângulo não estiver em radiano. Então, esse ângulo aqui, ele tem que estar em radiano. Na calculadora, pessoal, não precisa. Mas aqui no Excel é necessário transformar esse ângulo em radiano. Eu não sei se vocês viram isso em topografia, mas como é que transforma esse ângulo em radiano? Primeiro, a gente tem que decimalizar o ângulo, transformar em decimal, depois de decimal para radiano. Então, veja só como é que vai ser essa operação. Aqui em decimal vai ser igual. Vou pegar o ângulo que está em grau, eu vou somar com 1 minuto dividido por 60. Por que dividido por 60? Porque 1 grau são 60 minutos. 52 minutos, x graus. Então, é só pegar o minutos, dividir por 60, que você vai estar transformando minutos em graus decimais. E somando com a unidade do graus. E ainda somar mais os segundos, né? Essa caixinha aqui dos segundos dividido por 3.600. Por quê? Porque 1 grau são 3.600 segundos. Quando eu divido os segundos por 3.600, eu estou transformando esses segundos também em graus e somando todo mundo. E essa operação se faz para decimalizar o ângulo. O ângulo se torna decimal, que tem o ângulo sexagesimal e o ângulo decimal. Na calculadora, isso fica mais ou menos automático, tá, pessoal? Então, aqui nós temos o ângulo em formato decimal. Como é que transforma o ângulo em radianos? Para justamente tirar a tangente do ângulo, né? Aqui no Excel basta fazer assim, é igual a uma função que se chama radianos, parênteses, não sei se vocês viram ali, ó, converte graus em radianos, a parênteses, da célula que eu quero transformar, decimal, fecha parênteses. Então, aqui eu tenho o ângulo em radianos. Tá. Como calcular, então, agora a tangente? Observe essa fórmula que está aqui embaixo.
Ó, essa fórmula que eu eu vou projetar, né? Eh, eu vou calcular. Então, tangente vai ser igual. Ó, raio. Então, vou pegar aqui onde está o raio, a caixinha do raio, vezes, aqui o vezes, né? Tangente, aí tangente no Excel é tan, tangente de abre parênteses. Vou pegar o radiano agora que eu transformei, que é esse AC, e vou dividir por 2, porque é da fórmula. Dividido por 2. E aqui eu tenho o valor da tangente. Observa, pessoal, que às vezes fica um número grandão, assim, ó, com várias casas decimais. Como é que eu faço para arredondar para 3 casas? Tem uma função do Excel que é assim, depois do igual, você põe assim, arred, abre parênteses, dá um ponto e vírgula no final, e põe, por exemplo, 3 para 3 casas, ou 2 para 2 casas. Aí você vai colocar o número de casas que você quer. No caso, eu quero 3 casas. Então, essa função arred é de arredondar. Então, arred, abre parênteses, faz a conta que eu desejo e me retorna com 3 casas decimais. E aqui eu tenho já calculado a tangente da curva 1. Como assim a tangente da curva 1? Nós acabamos de achar, pessoal, quanto que mede essa tangente aqui, ó, essa distância, justamente. Opa, cadê? Sumiu aqui o mouse. Espera aí só um momento. Acabei de calcular justamente essa tangente aqui, ó, essa distância, ó, que é a distância PI-PC, PI-PT. Ok. Então, agora continuando. Como calcular agora o desenvolvimento, que é aquela distância que o veículo anda na curva? O desenvolvimento vai ser igual. Observe a fórmula. Π, Π no Excel é você colocar assim, ó, PI de Π, né? Abre parênteses, fecha parênteses. Π vezes raio. Raio está aqui, ó, que é dado. Vezes AC. Agora, uma atenção. Eu vou pegar esse ângulo central, eu vou pegar o valor em graus decimais. Então, esse AC é essa caixinha aqui, pessoal, ó. Vezes AC dividido, a barrinha, né, de divisão, dividido por 180. Então, deu esse número aqui, ó. Justamente, novamente, para não aparecer esse monte de casas decimais, eu vou usar novamente o arred. Então, aqui é igual a arred, abre parênteses, ponto e vírgula, opa, ponto e vírgula 3. 3 casas decimais. Então, aqui eu tenho quanto mede o desenvolvimento. Bem, então nós já temos aqui a tangente e o desenvolvimento da curva projetada da curva 1, da primeira curva do nosso traçado, né? Justamente o que eu disse. Vamos ter aqui, ó, 2 curvas, uma curva aqui e uma curva aqui. Beleza. Estamos juntos? Espero que estejam entendendo. Bem, e agora? No Excel, tem uma propriedade que se você pegar aqui assim, pessoal, ó, você marca a caixinha, você pegar aqui na guia, aqui, ó, na guia direita inferior e arrastar, o que acontece nesse caso? Tem que sair calculando os valores que estão abaixo. Então, eu vou fazer arrastar dessa forma, e aqui eu vou também arrastar dessa forma, ó, para justamente calcular os elementos da curva 2. Ah, Tuller, eu não sei fazer isso no Excel. Faça na calculadora. Tente achar números parecidos, quer dizer, números iguais ao meu. Então, vocês têm a possibilidade de encontrar números iguais, claro. Está aqui, estou demonstrando, né? Bem, agora vamos. Então, já terminamos essa etapa, já terminamos essa etapa e essa etapa. Agora vem o cálculo, pessoal, o nome das estacas. O nome da estaca do PC, o nome da estaca do PT. Quando a gente diz nome da estaca, nós estamos nos referindo a qual distância que a pessoa de topografia vai encontrar a estaca aonde vai começar a curva e aonde vai terminar a curva. Então, esse é o objetivo de calcular o nome das estacas do PC e do PT. Antes de mais nada, a pergunta aqui onde está assim, dist, a pergunta é, qual a distância que eu tenho
que o veículo, que o sujeito vai andar até chegar no PI. Como nós aprendemos outro dia, estaca 17 mais 10 vai ser igual a 17 estacas vezes 20, porque uma estaca são 20 metros, né? Mais 10. Então, nós temos aqui 350 metros, que é justamente, pessoal, essa distância aqui, ó, 350 metros. Tá vendo aí, 350? Então, ele anda do início até aqui, 350 metros. Beleza, entendi. E eu vou arrastar aqui embaixo também 30 vezes 20 mais 0,600. O que é esse 600? É justamente o 350 somado com o 250. 350 com 250, até chegar até aqui, ele vai andar 600 metros. Bem, até aí eu acho que está de boa, né? Bem, agora vamos ver o seguinte. A pergunta é: quanto que o sujeito anda, ou quanto que o veículo vai andar até chegar no PC? Então vamos agora fixar nessa fórmula aqui, ó. Ó, nessa fórmula que a gente vai estar traduzindo. Então, a distância, onde está a estaca PC, pensa como distância. Então, a distância até o PC vai ser igual ao tanto que o sujeito anda até o PI. Aqui a estaca do PI, por estaca se entende distância, que é sinônimo. Então, a distância até o PI menos o tanto que o sujeito volta em tangente. Então, menos a tangente, menos a distância de tangente. Então, essa distância 308 é basicamente o seguinte: ele vai até aqui e volta de ré, vamos dizer, para começar a curva. Essa é a estaca do PC. Tá. Agora basta transformar a distância em estaca, porque a gente quer o nome da estaca. Como transformar distância em estaca? Isso nós aprendemos no TP2, mas aqui a gente pode fazer assim. A estaca inteira vai ser igual. Pego essa distância e vou dividir por 20. Por que dividir por 20? Porque uma estaca são 20 metros. Então, eu tenho aqui estaca 15, alguma coisa. Bem, não pode ser 15, alguma coisa. Estaca inteira é estaca inteira. Então, eu vou pegar aqui uma função de Excel que chama int, que é de inteiro. Quer dizer, o que eu quero que faça? Eu quero que faça a conta e pegue o número inteiro. E no caso aqui, deu 15. Então, é o inteiro, estaca 15 é a estaca do PC. E a parte intermediária? Como eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui nessa distância, que está tudo misturado, tudo misturado assim, ali dentro tem inteira e intermediária. Aí eu pego a distância que é inteira e subtraio a distância inteira vezes 20. De novo, fazer de novo, vou apagar para fazer mais devagar. Vou pegar aqui a distância total, que é inteira mais intermediária, e vou subtrair a parte inteira. Vai sobrar a parte intermediária. Então, menos 20 vezes a parte inteira. Então, esse 15 mais 8, isso que significa mais 8, é o nome da estaca do PC. Bem, vamos lá adiante mais um pouquinho. Agora, já usamos essa fórmula, pessoal. Ó, agora vamos usar essa. Pergunta: qual o nome da estaca do PT? Vamos ao desenho aqui para clarear. Então, o veículo está paradinho aqui, ó, no PC. Aí ele vai pegar a curva, ele vai começar a fazer a curva. Então, a distância até ele chegar aqui vai ser essa distância, quer dizer, essa estaca mais o desenvolvimento, que é a fórmula que nós deduzimos semana passada. Está aqui, ó. Então, a distância até o PT vai ser igual à distância até o PC, que é essa, que acabamos de achar, né? Mais o desenvolvimento que está aqui atrás, ó. Fizemos a conta, mais essa. Então, ele vai andar do início até chegar no PT 388 metros. Como transformar agora a distância em estaca? Igual eu fiz agora há pouco. Vou pegar aqui igual ao inteiro, int, desse número dividido por 20. Tá, entendi. Deu 19.
E a estaca intermediária? Eu vou pegar a parte cheia de estacas menos a parte inteira vezes 20. Então, pessoal, vamos lá. Esse aqui é o nome, desculpe, este é o nome da estaca do PC e esse é o nome da estaca do PT. Igualmente, eu fiz agora há pouco, eu vou pegar aqui essa região do Excel e vou arrastar aqui para baixo, assim, pessoal, ó, para ele fazer as contas com os números de baixo. Quer dizer, ele vai usar o 30, vai usar todos os valores que estão aqui embaixo, a tangente, desenvolvimento que estão abaixo. Então, nesse momento, por exemplo, quando eu clico aqui na distância até o PC, vejo que está pegando os valores de baixo, justamente da conta que eu fiz assim. Essa é uma das vantagens de se utilizar do Excel, né? Então, pessoal, nesse momento, nós estamos terminando aqui o item 1. Deixa eu limpar aqui, vai ficar melhor. Nós estamos terminando o item 1 do TP3. Isso significa calcular os elementos da curva 1 e 2. Bem, pausa agora para uma observação importante. Eu vou até projetar aqui uma outra transparência. Veja que eu disse no início do exercício que essa estaca 30, ela teria que ter uma observação diferente. E é assim que eu vou fazer, utilizando de uma transparência aqui. Tomara que vocês entendam de forma bem tranquila. Que é assim, só um momento. Ó, isso depois eu posso enviar para vocês também esse complemento de renomear as estacas dos PIs. O que vem a ser isso? No exercício que a gente está fazendo, nós temos, deixa eu pegar aqui uma ponteira, nós temos 4 pontos, né? 4 pontos e com 3 tangentes. Estaca 0, 350 metros. Chegamos à estaca 17 mais 10. Andamos 250. Estaca 30. Andamos 531. Chegamos nessa estaca final. Esse é o entrega do TP2, né? Com a curva, agora veja só. Aparece então a primeira curva do nosso exercício. Então aqui nós temos a curva. Bem, veja que deste ponto nós andamos de 41,667, que é a tangente. Como assim a tangente? Essa daqui, ó, 41,667. Nós acabamos de fazer a conta, né? E, um momento, perdi aqui onde estava a transparência, tá aqui. E o PC1 qual que é o nome que a gente chegou ao acordo? Que é o nome dessa estaca menos essa distância que o veículo voltou. Então, chegamos na estaca 15 mais 833. 8333. Justamente essa estaca aqui, ó. 15, 8333. Tá, tô entendendo. Bem, quando ele vai andar sobre a curva, ele vai chegar no PT1 e vai chegar na seguinte estaca. Estaca 15, que é onde é a origem, né? Mais esse 80. Chegando até a estaca 19 mais 8771. Até aí, não tem muita novidade. Atenção agora, eu vou dar um zoom nessa região aqui, entre a curva 1 e a curva 2. Então, nós temos aqui um zoom. Vamos supor que o veículo está parado aqui nesse ponto, beleza? E a distância daqui até aqui, nós conhecemos, 250 metros. E essa distância também a gente conhece. Agora a pergunta, qual a distância daqui até chegar no PI2? Vai ser a distância total, 250, menos essa distância 41. Ou seja, daqui, onde o veículo está parado, até chegar até aqui, eu tenho 208,333. Então, veja só, o nome da estaca do PI2, ou o novo nome do PI2, agora não vai ser mais 30. Por que não vai ser mais 30?
Porque nós temos a estaca 19, que é essa, mais o tanto que o sujeito andou daqui até aqui. Ou seja, transformando isso, vai dar estaca 29 mais 17. Assim, Tuller, mas não era 30? Bem, era 30 quando nós tínhamos apenas trechos retos. Quando o veículo passou pela primeira curva, é como se ele tivesse encurtado o caminho, como se ele tivesse cortado um caminho. Então, essa distância, a distância até chegar na estaca do PI2 é uma distância menor, de 29 mais 17. Então, esse é o novo nome da estaca do PI2. A gente chama renomear a estaca do PI2. O que eu faço com esse número? Eu anoto no canto do caderno, vou anotar aqui na minha agenda, peraí, vou achar um papel para eu anotar aqui. Ó, vou anotar aqui na minha agendinha aqui, ó. Esse número, estaca 29, estou anotando, ó, mais 17.104. E eu venho aqui no meu Excel, ao invés de colocar 30 aqui, pessoal, ó, eu vou colocar o número que eu anotei. Estaca 29, opa, estaca 29 com mais 17,104. Com isso, as estacas do PC e do PT, elas vão ser recalculadas também. Por quê? Porque elas são função, aqui ó, o PC é função da distância até o PI2. Então, isso aqui se chama, na literatura, de recalcular as estacas do PI. Bem, tomara que estejam entendendo aí. Vamos adiante, então. Vamos só terminar um raciocínio aqui. Então, aqui eu disse que não vai ser mais estaca 30. Então, eu tenho aqui que não é mais estaca 30. Só para continuar e terminar o trecho. É a estaca 29, conforme nós já aprendemos. Tem-se a curva 2, tem-se a tangente 2. Agora, seguindo o mesmo raciocínio. Daqui até aqui, eu tenho a distância total menos a distância que o sujeito anda, menos esse pedaço aqui, pessoal, ó. Quer dizer, a distância daqui até aqui, que é tudo, menos esse pedaço. É a distância que o sujeito vai andar do PT2 até o fim. Tá, entendi. Bem, então a estaca final, o nome dessa estaca final, vê se vocês concordam com isso. Vai ser igual a estaca do PT2, que é onde o veículo está parado, mais esse pedaço. Esse pedaço aqui, ó, que corresponde a 531, 507, menos a tangente 2. Fazendo essa conta, vocês vão chegar aqui, a estaca final é 51.896. Ou seja, não vai ser mais 56. Fartura, mas aqui no caso, quer dizer então que a distância da estaca final, ou dessa estaca do trecho traçado final, diminuiu aqui, ó, de 56 para 51, diminuíram 5 estacas? Sim. É como se a estrada tivesse ficado 5 estacas menor, ou 5 estacas 100 metros, quer dizer, é muita coisa, né? Isso por quê? Porque a resposta é bem simples, porque antes a gente passava pelas curvas, e agora a gente está passando apenas, ou disse errado. Rebobina a fita aí. Antes eu passava apenas por retas. E agora eu estou passando já por curvas. E aí o traçado diminui de tamanho. Esse, então, é a observação importante que tem que ser feita aqui no cálculo. Então, no cálculo de vocês, ao invés de aparecer 30, aqui tem que aparecer 29, 17, 104 e recalcular aqui o PC e o PT. Eu peço aos senhores para tentar fazer no Excel, segundo eu ensinei aqui, ou que façam na calculadora e usem aqui os meus resultados para conferência. Não pode copiar não, tá, pessoal? Tem que fazer a conta. Então, nós, nesse momento, estamos terminando o item 1 de verdade, com essa correção aí que eu disse da estaca a nova estaca do PI2. Tá.
Vamos agora ao item 2. O item 2 diz assim: desenhar as curvas do traçado do TP2, representando e cotando, então tem que cotar o desenho, as tangentes, desenvolvimentos, ângulo central e as estacas do PC e do PT. Esse desenho, então, é com base nos dados do exercício anterior. Eu vou fazer agora essa parte usando do CAD, do AutoCAD. Então, veja só, eu vou anotar aqui, vou anotar, ó, que o raio da curva 1 é de 125 metros. Aqui, ó. E o raio da curva 2, anotei aqui, ó, corresponde a 150 metros. Bem, no CAD, vou abrir o CAD aqui, existem várias formas de fazer isso, tá, pessoal? Eu vou aqui fazer, vamos dizer, uma das formas mais fáceis que eu acho, de desenhar uma curva. Ó, então, eu estou aqui com o traçado, talvez vocês já tenham isso, né? Posso criar aqui uma camada chamada curva, né? Deixa eu criar aqui uma camada, só um momento, está carregando. Aí, vou criar uma camada chamada curva. Beleza, só um momento. Ok. Então, criei um layer aqui, ó, curva. Vou deixar acessível, né, essa camada. E o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e desenhar. Tem a opção, por exemplo, desenhar, posso desenhar um círculo, um arco. Vou desenhar círculo para vocês verem. De tan e raio. Por quê? Porque a curva circular simples, ela é tangente numa reta, tangente na outra reta e de raio conhecido. Então aqui, tan e raio, tangente a essa reta, tangente a essa outra reta, de raio 125. Então vejo que apareceu um círculo. Aonde são os pontos que eu quero de interesse? Eu vou até colocar um pontinho aqui. Desenhar, ponto, múltiplos pontos. Eu vou aqui, ó. Aqui é onde é a interseção, é justamente onde é o PC. Para acender a interseção, pessoal, tem que vir aqui no Objeto Snap, tá? Ó. Objeto Snap, aqui, ó. Deixa marcado ao centro, ao ponto, a interseção. Ok. Então, aqui eu vou marcar a posição do PC e aqui, ó, onde der a interseção, a posição do PT. É onde começa e termina a curva. Ah, professor, fácil. Aí agora eu venho aqui e corto essa parte, ó, eu fiz muito rápido, né? Ó, eu vou cortar a parte do círculo que não me interessa, ó, e vai ficar apenas a curva. Essa é a primeira curva. E aí, para o exercício terminar, eu vou unir até o centro. Eu vou agora cotar algumas coisas. Por exemplo, eu posso criar uma camada cota. Eu não tenho nenhuma camada cota criada. Então, deixa eu criar aqui uma camada, um layer cota. Só um momento. Cotas. Cotas vai ser desse azul aqui. Então, um momentinho. Criei a camada cota. E agora eu vou cotar algumas coisas, como assim, ó. Eu vou no cota, né? E venho, por exemplo, nesse tipo de cota aqui, cotando o meu raio, ó, 125 metros. Vou cotar agora esse ângulo central. Ó, angular, esse com esse. Veja aí. Interessante aqui, pessoal, ó, um conceito que nós aprendemos. Esse ângulo tem que dar igual a esse, ó. Viram? Vou cotar também a tangente. Ó, daqui do PI ao PC, ó, a tangente. 41,667. Vamos ver no Excel. Aqui, ó, 41,667. Tá batendo, hein? Vamos ver aqui mais no CAD. Vou cotar também o desenvolvimento. Tem uma função aqui, pessoal, que é assim, ó. Comprimento do arco. Eu marco esse arco, ó, vou trazer para cá.
80,438 é a distância em curva. Aqui, ó, 80,438. Então, está funcionando. E para terminar aqui, eu vou colocar o nome da estaca do PC. Estaca do PC aqui é estaca. Deixa eu ver qual que é o nome lá, que eu já me perdi. Estaca 15 mais 8,333. 15 mais 8,333. Estaca 15 mais 8,333 metros. Esse é o nome. Oh, ficou pequenininho. Só um momento. Aumentar, né? Opa, aumentou demais, hein? Aqui, ó. Não, tá bom. Ó, esse é o nome da estaca do PC. Posso até pode colocar assim, ó. PC1. Talvez aí vocês arrumem aqui, ó, para não ficar muito encarregado, ó. Põe aqui embaixo, por exemplo, ou faz uma setinha, como vocês acharem mais fácil. Então, aqui eu terminei um desenho da curva 1. Fica agora de homework desenhar a curva 2, que vai aparecer aqui, ó. Deixa eu desenhar só a curva, só não vou cotar não, só vou desenhar. Desenhar círculo, tan, tan, raio, tan, tan, de raio 150, e vou cortar aqui. Aqui tem que cortar mais um pedacinho, pessoal, porque aí, ó. Aí. Então, a curva 2 vai ficar mais ou menos assim, ó. Vou desenhar aqui ponto. Vou colocar aqui o PI, desculpe, o PC e o PT. Então, essa é o desenho da curva 2. Tá joia. Aí, então, com a curva 1 e a curva 2 cotadas, vocês salvem, né? PDF ou o próprio PowerPoint, o próprio AutoCAD, depois envia. Então, nesse momento, se tudo estiver correndo bem, nós terminamos o item 2. Nós já fizemos o 1 e o 2. Agora, atenção para o item 3. Vamos ao item 3. Aqui, como eu estou explicando, eu estou mais devagar. Depois, em casa, vocês vão conseguir fazer esse TP, sei lá, talvez em 20, 30 minutos. Mas tem que assistir antes aqui, né? Bem, vamos ao item 3. O item 3 já é um pouquinho mais complicado. Complicado não, vai. Tem que fazer umas continhas. Entender o raciocínio. Vamos lá. Calcular um raio de forma a substituir essas duas curvas anteriores, curva 1 e curva 2, por apenas uma curva. Então, eu quero jogar essas duas curvas fora e projetar uma curva só, considerando ainda que o PT da curva 1 coincida com o PC da curva 2. Então, vamos entender isso que está dizendo. É como se eu tivesse aqui essa curva que está desenhada à direita, na apostila. Imagina que eu tenho uma curva que, quando chegar neste ponto, que é o PT da curva 1, onde termina a curva 1, já comece uma outra curva, ou a mesma curva, continue. Então, aqui nesse ponto onde está a mãozinha, vai ser o PC da curva 2, e essa curva vai continuar, e vai ser apenas uma curva, substituindo aquelas duas anteriores. Observe no CAD que nós temos aqui, ó, essa curva e essa curva. Tem uma distância entre elas. Eu quero que essa distância não exista. Bem, como eu vou fazer isso? Vou fazer o seguinte. Vamos fazer uma continha aqui, um raciocínio, que vai ser mais ou menos assim. Só um momento. One moment, please. Vai ser mais ou menos assim. A tangente da curva 1 mais a tangente da curva 2 tem que ser igual a 250 metros. Como assim? Isso aí que eu estou querendo dizer, ó. Essa distância, vamos supor que a curva vai terminar aqui. Essa distância da tangente da curva 1
mais essa distância da tangente da curva 2 é igual à distância de 250 metros. Quer dizer, aqui vai ter uma curva assim, ó, pessoal, ó, e que ela vai continuar, ó. É como se aqui tivesse uma curva assim, e aqui tivesse outra curva, ó. A primeira curva, a segunda curva. Uma como se fosse continuação da outra. Então, essa tangente mais a outra tangente, 250 metros. Tá, entendi. Veja que aqui eu tenho o ângulo central de uma curva 1 e aqui o ângulo central de uma curva 2, aonde esse raio é igual a esse raio. Então, os raios são iguais. Nós aprendemos agora há pouco, assim, que tangente da curva 1 é o raio vezes o raio da curva 1 vezes a tangente do ângulo central da curva 1 dividido por 2. Essa é a fórmula que nós estamos usando aqui, ó. Onde, né? Estamos usando tradicionalmente aqui. Vamos continuar aqui. Ah, e temos que a tangente da curva 2 é o raio da curva 2 vezes a tangente do ângulo central da curva 2 dividido por 2. Bem, nós combinamos que o raio 1 tem que ser igual ao raio 2, que tem que ser igual ao raio. Ou seja, esses raios aqui, assim, ó, esse raio, esse raio é igual a esse raio, que é justamente o que está pedindo, calcular um raio. Tá, então vamos adiante. Substituindo, então, na fórmula ficaria assim. Tangente da curva 1, raio vezes tangente de AC da curva 1 dividido por 2, mais, aqui o mais aqui, ó, mais tangente da curva 2, mais raio, porque o raio da curva 2 é igual ao raio, né? Raio que multiplica tangente do ângulo central da curva 2 sobre 2. Isso aqui tem que ser igual a 250 metros. Atenção, tomara que estejam entendendo aí. Eu estou substituindo o que eu conheço nessa expressão aqui. Bem, agora a gente tem que simplificar algumas coisas. Eu tenho que o ângulo central da curva 1 é igual. Isso é dado, pessoal. Isso é dado aqui, ó. 36, 52, 12. Então, beleza. 36, 52, 12. E o ângulo central da curva 2 é igual. Ih, aqui está apagado. Só um momento, a gente já sabe isso também. Tá aqui, ó. 101, 56, 39. 101, 56, 39. Cadê? 101, 56, 39. 101, 56, 39. Então, veja só. Eu vou jogar esse ângulo central aqui. Vou jogar esse ângulo central aqui. E vejam que aqui agora eu tenho assim. Tem que fazer a conta, né? Vocês têm que fazer a conta de quanto que é a tangente desse ângulo central sobre 2, tangente do ângulo central 2 sobre 2, e aí vai ficar apenas em função do raio. Põe o raio em evidência, isso aí é uma operação que vocês sabem fazer tranquilamente, né, em matemática, é uma matemática simples. O raio que vocês vão achar vai ser igual, depois que fizer essa conta. O raio a ser calculado, provavelmente vocês vão achar o número que está aqui, ó. Onde, né? Aqui, ó. 159.540. Então tem que fazer a conta. Pode copiar, não. 159,540. Então basta
os senhores resolverem essa equação aqui, só substituindo os números que a gente conhece. Então, esse raio é o raio de uma curva única que concorda as três retas, as três tangentes. Bem, eu entendi, tomara que tenha entendido também. Bem, e como é que... Então, aqui no caso, esse é o meu... Esse é o meu item 3. Deixa eu limpar aqui, porque está muito bagunçado. Só um momento aqui, ó. Calcular um raio a substituir duas curvas por apenas uma. Qual raio que vocês provavelmente vão encontrar? Usando aquela matemática que eu mostrei ali. Vocês vão achar o número de... Cadê? 159, 959, 540. A resposta já está até pronta. Só que tem que desenvolver. Não pode entregar só a resposta, não. Tem que fazer a continha. Tá bom? Senão fica fácil. Bem, feito isso, nós estamos caminhando para o fim agora. Como desenhar essa curva? Quer dizer, uma curva única. Tá, o que vocês podem fazer para mim no CAD? Nós já desenhamos um desenho com duas curvas. Pegue esse desenho, talvez, e copie para o lado. E eu já tenho aqui o copiado, pessoal, ó, do lado. Vocês vão para mim unir, né, os pontos. O traçado do traçado reto, né? Então, vou fazer aqui novamente meu as minhas três tangentes. Não faz aqui em cima desse, não, senão vai ficar muito carregado, muito confuso. Pode fazer um outro desenho. Então, eu já tenho aqui as três retas, né? E aí, simplesmente tem uma forma fácil também aqui, que é assim, ó. Deixa eu pegar a minha curva, né? Pegar a minha camada curva e eu vou desenhar a seguinte opção. Tem aqui, ó, círculo, tem tan, tan e tan. É uma circunferência tangente em três retas. Então, ó, peguei a opção tangente a essa, tangente a essa, tangente a essa. E aí eu vou botar os pontinhos aqui, para ficar fácil, ó. Múltiplos pontos. Vou colocar aqui uma no PC da curva 1, mais ou menos aqui, ó. PT da curva 1, que é coincidente com o PC da curva 2, aquela continuidade que eu disse. E aqui é onde termina a curva. Bem, aí eu vou apagar o restante. Aqui, ó, vou apagar esse pedaço, ó. Vai ficar só a curva, uma curva só. Aqui eu posso agora fazer algumas coisas assim, pessoal, ó. Aqui, ó, para mostrar algumas coisas para vocês, ó. Por exemplo, vejam aqui que interessante que esse ângulo aqui, 36,52,12, é o próprio que está aqui, ó, 36,52,12. E esse ângulo que está aqui é onde, né? Aqui, ó, é a deflexão 2, 101,56,39. Ó, é o mesmo. E o raio? Vamos fazer o raio aqui, quer ver? Ó, só medir aqui o raio, ó, daqui até aqui. Ó, 159,540. Ah, professor, é o número que eu achei? Aqui, ó. Aqui, ó. 159,540. É o número que você achou matematicamente. Ah, tu pode fazer aqui graficamente, descobrir quanto que é o raio da curva única? Não. Usa esse desenho, né, essa cota, apenas para comprovar um cálculo feito à mão. Então, aqui estão as cotas, ó. As cotas. Aí você pode cotar também a tangente, o desenvolvimento, igual a gente fez no outro exercício. E aí nós temos, caminhando por fim, nós temos o item 3, acabou. O item 3 do TP3. Agora, a última tarefa das atividades, que é o item 4.
calcular as coordenadas x e y do novo PI da curva 3. Quer dizer, essa curva 3 aqui, essa curva que a gente acabou de desenhar, tem uma coordenada do PI. Aonde que é essa coordenada do PI? Ela está aqui, pessoal. Ó. Se eu pegar aqui e esticar essa reta até mais ou menos aqui assim, e prolongar, estender essa reta. Ih, está travada. Só um momento. Aqui está travado, hein? Aqui. Só um momentinho. Não sei por que está travada, não. Destravei. E se você estender essa reta até aqui, ó, esse é o ponto que eu desejo saber a coordenada. Vou colocar um pontinho aqui para vocês, ó. Aqui, ó. Eu quero saber quanto que mede essa coordenada desse ponto. Qual que é o x e qual que é o y. Vamos ao y, que é mais fácil. Veja que como é uma reta horizontal, o y se mantém. Quer dizer, o y aqui é igual a 50. Aqui, ó, se o x é 50, desculpa, se o y dos pontos é 50, esse y aqui, vou colocar aqui o nome, ó, esse y é igual a 50 também, 50 metros. Tá, e o x? Caramba, ficou pequenininho. Aí, o y desse ponto é 50. Quanto que mede agora o x? Vocês podem pensar assim, o x é aproximadamente 780. Só que não precisa. Aqui no CAD, vocês podem obter isso de forma mais precisa, né? Quer ver um jeito fácil de medir quanto que mede esse x aqui, essa distância? Eu posso levar esse desenho para a origem. Como que eu faço isso? Eu marco o desenho, eu vou mover a origem para a coordenada 0,0. Cadê, hein? Tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui se deu certo. Não sei se vocês estão vendo o contador de coordenadas. Não deu muito certo, não. Por que que não deu, hein? Deixa eu tentar de novo. Vou mover esse ponto para 0,0. Vamos ver aqui se deu agora. Dando por quê? Talvez aqui eu vou ter que fazer um negocinho só um momento. Papá. Aqui se não der, pessoal, vocês vão ter que mexer aqui, ó. Entrada dinâmica. Isso fica dentro aqui dessa barra, desses menus anteriores. Configurações. Põe assim, ó, coordenadas absolutas. É só marcar aqui onde está essa caixinha configurações aqui, ó. Coordenadas absolutas. Acho que agora vai dar. Formato cartesiano. Aqui isso tanto faz. Aqui é só mudar para coordenadas absolutas. Ok. Ok. Então vamos de novo, vamos ver se isso que estava atrapalhando. Eu marco o desenho, mover essa coordenada aqui da origem para 0,0. Enter. Vamos ver se agora funcionou, hein? Ah, uai, não foi ainda? Hum, 0,0. Ué, 0,0 sim. Aqui, ó. Ele está no 0,0 sim.
Tinha um desenho sobre o outro. Por que eu não sei. Tinha dois desenhos. Um momentinho só, para a gente terminar essa tarefa. Deixa eu mover novamente essa origem para 0,0. Ver se agora foi. Não está indo. Tá tendo um errinho ali, não sei por causa. Um desenho sobre o outro. Está atrapalhando meu desenho. Devo ter explodido esse desenho e fica. Tem vários desenhos, um sobre o outro. Vocês aí vai dar certo. O meu aqui que tá com essa birra aqui. Explodido o desenho em algum momento e que ele não está exatamente no zero. Agora deu. Não sei se vocês estão vendo lá, ó, a coordenada 0,0, que é a coordenada desse pontinho aqui, ó. 0,0. E aí, basta eu observar aqui, ó, qual que é a coordenada que está dando. Só mexendo com o mouse, vocês estão vendo aqui, ó, se eu colocar o mouse sobre esse ponto, vai ficar 771.429. Aqui, ó, pequenininho aqui embaixo, ó, o contador de coordenada. 771, vou anotar aqui, 771,429. Essa é a coordenada x do ponto. Então, essa parte final aqui demorou um pouquinho, mas espero que vocês tenham compreendido. Onde eu estava? Tá, voltando aqui. Então, nós terminamos aqui o nosso item 4. Então, nosso encontro hoje foi na forma remota, né? Quer dizer, gravada, assíncrona, e eu ensinei para vocês as 4 atividades do nosso TP3. Então, vocês têm aí a semana inteira para fazer essa tarefa. Vocês vão gastar aí, para esse exercício, uns 40, 50 minutos, né? Lógico, ver o vídeo. Se tiver dúvidas, mande e-mail, informações lá pelo Microsoft Teams. E, sim, os cálculos de Excel podem ser feitos na calculadora, é só aplicação de fórmula. Desenhar a curva é praticar no CAD. Esse cálculo aqui do raio único, realmente, teve uma matemática que nós vimos, que não é complicada, mas vocês têm aqui, só bater uma foto e tentar repetir. E justamente a última parte é mover o desenho para obter a coordenada do ponto. Ou então, vocês podem também calcular essa distância usando da coordenada do PI2 ou do PI1 e somar com essa distância aqui, ó. Tem outras formas de fazer. Vocês pensem aí que vocês vão chegar num consenso. Bem, então, no mais, essa foi a atividade de hoje. Já são 15 horas e 2 minutos. Boa semana para vocês de estudos, como é que fala? Complementares, né? Não sei o nome que se dá a isso. Então, assistam o vídeo. E o TP3, esse TP3, vale também 6 pontos e é para entregar até segunda-feira que vem. Então, se dediquem aí. Vocês vão gastar, que eu estou dizendo para vocês, vão gastar aí uns 40, 50 minutos nessa atividade. Então, bom descanso, quer dizer, bom descanso não, né? Boa semana e a gente se vê na segunda-feira que vem, já no TP4, já na aula número 4, já é assunto novo. Ok? Então, um abraço, até mais.